Alguém aqui lembra de Mania de Você? O que eu mais lembro dessa novela é o fato de que ela foi considerada o maior fracasso da história das novelas das nove. Além da baixa audiência, tinha um roteiro cheio de falha, teve alteração constante nos capítulos, enfim. Na época, o autor, o João Emanuel Carneiro, disse que aquela não foi a novela que ele queria ter escrito exatamente por conta dessas mudanças. E esse mesmo João Emanuel já teria sido contatado pela Globo para escrever uma continuação do maior sucesso dele, que é Avenida Brasil. Isso mesmo que você escutou. Segundo a colunista Carla Bittencourt, que é do portal Léo Dias, a Globo deu ok para que seja feita essa continuação. E a Adriana Esteves, que viveu a Carminha, e o Murilo Benício, que viveu o Tufão, já estariam confirmados no elenco. Eu acredito muito no trabalho do João Emanuel Carneiro. Eu tenho pouca crença que a Amaury Soares, que é o poderoso chefão da Globo, vai ser capaz de liberar uma trama tão forte quanto a de 2012. A gente está falando de uma novela que teve pessoas sendo enterradas vivas. A gente está falando de uma novela que é clássica por dizer a frase "me serve vadia". E aí agora que entra aqui o filho falando do pai, que é Rick Souza. Como você recebeu essa notícia? E independentemente da novela ser colocada no sair do papel, a gente acredita que já está acontecendo aí a produção, que de fato o João Emanuel foi contatado, mas assim, você acredita que uma novela, para ter o mesmo teor, nem precisa ser o mesmo sucesso, tá? O mesmo teor do que foi a Avenida Brasil, é capaz de acontecer sob a gestão de Amaury Soares? Acho impossível, e a grande verdade é que a Globo está completamente perdida. O Amaury está sendo cobrado cada vez mais por resultados, há um racha na família Marinho, o único que ainda o defende é o Paulo, que é mais relacionado à TV, mas os irmãos que não estão tão ligados ao cotidiano estão incomodados com os resultados da Globo nos últimos tempos, e a genial do Amaury é beber em fontes que já deram certo. Remakes, continuações de história que, convenhamos, não tem nem o porquê ter uma continuação. Já temos esse erro 6, com a continuação forçada de Eta Mundo Bom. Os números não chegam nem perto da versão original, história abilolada, tiveram que ressuscitar personagens que tinham morrido, a repercussão também é abaixo do esperado, e agora vão fazer a mesma Avenida Brasil, tudo para ver se sobe 2 ou 3 pontos a mais na faixa das 9, porque não existe mais consumo de TV para chegar nos números que a Avenida Brasil deu. A sonha em algum dia poder reproduzir no Jornal Nacional aquela cena icônica que teve no último dia de Avenida Brasil com as ruas desertas. Isso não vai acontecer de novo. Isso hoje em dia é uma cena plausível a jogos do Brasil na Copa do Mundo. Mas a emissora ainda não entendeu essa nova realidade e vão bater nessa tecla, principalmente porque ela tem perdido muito fôlego no mercado internacional. Antes, novelas brasileiras eram sinônimo de sucesso em grande parte do mundo. Agora, tirando Portugal, quase ninguém mais quer saber da gente. Tudo a TV uruguaia comprou virou saco de pancadas de um talk show argentino e de uma novela turca. Na Argentina não exibem mais nada daqui e os últimos sucessos de lá foram novelas da Record. Eles não sabem mais o que fazer para perdido. Lucas, você acredita que há uma possibilidade da Globo se reencontrar? Porque eu acho que isso que o Rick falou me toca muito, né? Você se escora em remake, escora em continuação, histórias que já foram bem contadas e muito bem contadas. Gente, Avenida Brasil é algo que eu assisto, sabe? Quando você tá em casa, às vezes você bota ali no YouTube, aqui no YouTube, né? A gente tá no YouTube agora. Você bota, melhores momentos de Avenida Brasil e fica assistindo, ó, por horas. Você acha que há história para ser contada? João Emanuel Carneiro pode ter essa liberdade? E eu acredito que eu até sei sua resposta, mas quero que você desenvolva. Eu acho que o público está ansioso para falar mal da continuação de Avenida Brasil. Esse foi o retorno que eu senti hoje, né, nos comentários, depois que saiu essa notícia, porque e talvez um pouco disso, né, porque eles experimentaram em Vale Tudo o falar mal que faz sucesso, né? Todo mundo falou mal, mas foi um grande sucesso. Então, assim, o falar mal nem sempre é algo ruim, prejudicial para a emissora, para quem está criando. Então, eu acho que eles querem pegar um grande produto, Avenida Brasil, que todo mundo vai assistir, porque eu acho que todo mundo vai parar para assistir uma continuação de Avenida Brasil,
E aí, se vão falar mal, se não vão, o importante para eles é que dentro. Eu acho que a Globo está nessa fase das novelas aí, que eles querem o engajamento, eles querem o corte nas redes sociais, eles querem, sabe, que as pessoas falem do produto, por mais que não necessariamente elogiem, ou que seja um sucesso, que seja uma grande trama ou uma grande novela. Então, eu acho que a expectativa deles é essa. Ah, vamos fazer um novo remake? Ah, talvez não, porque vai ficar meio clichê de alguns. Vamos fazer uma continuação, então, de algo que deu muito certo. E aí eles vão e apostam em Avenida Brasil, e eu acho que, assim, vai ser sucesso. Não tem como não ser sucesso. Só que esse sucesso, sinceramente, são bons elogios, boas críticas e uma boa trama. O sucesso vai ser aquele falem mal, mas falem de mim. Eu fico me perguntando como o João Emanuel vai se sentir em relação a isso, porque ele deixou bem claro, eu lembro porque eu tentei acompanhar Mania de Você, eu cheguei num nível que eu falei, entretenimento, tortura não é entretenimento, e aí eu parei de assistir aquela novela, realmente era algo absurdo de tão ruim, e diante do que ele já produziu, gente, eu tô falando do cara que fez A Favorita. Está falando do cara que não é só Avenida Brasil, não é só um tiro que ele deu no escuro e deu certo, não. A gente está falando do cara que fez A Favorita, que é outra novela icônica, que também eu acho que hoje em dia a própria Globo não conseguiria bancar ter aquelas duas personagens maravilhosas, né, brigando na tela. E aí eu me pergunto exatamente se ele está nessa capacidade de aguentar, porque eu sei que a gente já malhou muito aqui a Manuela Dias, mas assim, você tem que ter um psicológico bem forte para lidar com o que a Manuela Dias lidou. Por mais que a gente critique aqui, no fim das contas, estamos falando de uma pessoa, de um ser humano, de uma profissional, de que ela busca, independentemente da forma, fazer o melhor, mas o João, eu acho que ele não está tão disposto a aguentar se tornar... Me corrija se eu estiver errado, mas o João não tem rede social, é uma vantagem. A Manuela, querendo ou não, era muito ativa no Instagram, aberta a comentários, chegou a ter perfil Twitter. O João sempre teve um perfil mais low profile. O João ainda tá casado com o Carmo? Como a gente pode dizer? Ele ainda tá casado com o Carmo de la Vecchia? Não. Sim. Eu falo isso porque... eu falo isso porque eu falo isso porque o Carmo tem rede social, inclusive ele é bem ativo nas redes sociais. Então assim, eu acredito que acabaria chegando até ele as críticas, porque, né, o Carmo acabaria assistindo tudo, vendo tudo e levaria para dentro de casa. O que acho que ele não conseguiria se blindar tanto de rede social como a gente imaginaria, até porque hoje está bem difícil fazer isso. Mas, assim, seria mais prático para ele se ele encarar essa ideia mesmo. Pode falar, Lucas. O que eu vejo também é que o João, ele é um pouco com a Manuela no sentido de não gostar muito de críticas. Ele talvez seja mais calmo na parte de responder. Mas eu sei, por exemplo, ele foge muito de entrevistas. O João Emanuel não gosta muito de dar entrevistas. Ele esteve, por exemplo, para assistir o último capítulo de Vale Tudo lá na festa da Manuela. E ele não quis falar com o jornalista. Então, assim, tudo bem, não era a novela dele ali, né? Mas ele poderia ter comentado. Então, ele já tem esse perfil um pouco mais arredio que a Manuela. Ela finge não ter. Eu acho que a Manuela, ela finge ser uma pessoa mais próxima ali, quer dizer, fingia até Vale Tudo, e aí agora ela já cortou de vez. Então, assim, o João já é um pouco mais arredio com a imprensa mesmo. Rafa, a minha avaliação sobre essa possível continuação de Avenida Brasil é que provavelmente vai acabar tendo, o mesmo desempenho que teve Vale Tudo. Que muita gente ficou muito animado no início e aí começou com um boom, todo mundo falando sobre, obviamente, porque a gente tem o fator da nostalgia, né, de pessoas querendo assistir, querendo rever personagens muito famosos, e aí começam a acontecer os problemas, começam a acontecer as críticas, vai caindo a audiência, eventualmente vira aquela bola de neve inevitável. Ai, gente, mas eu espero que, se for pra ter, que seja bom, porque eu lembro que eu fiquei sozinho em casa, todo mundo foi pra assistir, eu disse, não, eu quero ver o último capítulo sozinho. Fiquei deitado vendo o último capítulo de Avenida Brasil e é isso. Avenida Brasil, nossa, boas lembranças, que novela boa. E eu espero que a gente não acabe tendo que falar que nem a gente falou de Vale Tudo, que Vale Tudo hoje é a melhor novela e a pior novela. A gente não fala isso também de Avenida Brasil. Ainda falando sobre a Globo,